O assunto de hoje é nostalgia e esse assunto particularmente é muito caro pra mim porque eu sou uma pessoa muito nostálgica. Eu não sei você aí do outro lado, mas às vezes eu me pego passando horas e horas depois que eu caio nesse buraco da nostalgia, olhando fotos, vendo vídeos antigos. Às vezes não preciso nem estar vendo alguma foto ou assistindo a algum vídeo que eu acho ali na minha galeria ou no meu drive de coisas antigas, mas às vezes eu me pego até pensando muito e muito a respeito desses momentos antigos em que eu passei na minha infância ou na minha adolescência, no início ali da fase adulta. Eu me pego pensando durante várias e várias horas, sentindo um mix de sentimentos que vai desde a saudade, passando pela lembrança boa daqueles momentos, mas confesso que indo até para um campo assim de uma leve melancolia, que é de fato algo que faz parte naturalmente do sentimento de nostalgia, você sentir um pouco de melancolia. Se você caiu de paraquedas aqui, bem-vindo ao meu canal, se você está assistindo no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, seja bem-vindo também. O meu nome é Reinaldo, mas você pode me chamar de Rei. E aqui no meu canal do YouTube, eu trago vlogs sobre rotina que mostram um pouco do meu dia a dia morando na Irlanda. Já faz 3 anos que eu vivo em Dublin, capital irlandesa, e eu gosto de trazer recortes do meu cotidiano que também atravessam temas como, por exemplo, o desse vídeo aqui, que trata sobre nostalgia. Essa aqui é uma série de vídeos especial que eu tenho no meu canal, onde eu sento aqui e falo em um fluxo livre sobre um determinado tema. E o tema de hoje é nostalgia, porque esse era um dos primeiros assuntos que eu queria trazer nessa série aqui, uma vez que, como eu falei, o sentimento de nostalgia é um sentimento que, assim, eu vivo quase que diariamente. Eu acho que também pelo fato de eu estar morando fora do país, isso traz uma carga a mais de nostalgia, porque aqui eu tô longe de absolutamente todos os meus amigos de infância, de adolescência, aqui eu tô longe da minha família, então parece que tem um peso um pouco maior, digamos assim. Eu tenho 30 anos, eu sou de 1995, e aí a nostalgia para mim ela vai atravessar muito dessa época do final dos anos 90, início dos anos 2000, na época de infância. E aí, o que é que acontece? A nostalgia, ela se concentra muito em coisas em comum na vivência das pessoas daquela época. Então, por exemplo, como não tinha internet, os programas de TV eram, entre aspas, assim, os mesmos para todo mundo. Os filmes que passavam na televisão eram os mesmos para todo mundo. As séries, as mesmas para todo mundo. Então, era mais fácil a gente conseguir encontrar um ponto de contato entre essas pessoas, entre as pessoas da minha geração, para conversar a respeito daquilo. E eu acho que hoje a gente tem uma consequência na nostalgia em que muitas daquelas temáticas, muitos daqueles assuntos eram coisas em comum em que a gente consegue identificar hoje como coisas que fizeram parte da vivência de outras pessoas também. Então, a nostalgia pra gente, eu acho que é algo muito forte e algo até que me leva a pensar assim, às vezes, o que é que vai ser a nostalgia no futuro, né? Diante de uma realidade hoje em que a gente tem a internet, por exemplo, em que capilariza muito o que é veiculado, ou seja, cada pessoa assiste o que quer, vê o que quer, cada pessoa vai ter a opção de séries ou de filmes, dependendo muito mais do que ela gosta, o que de certa forma é algo bom, mas de outra forma, nesse assunto específico da nostalgia, dispersa um pouco. Acho que esse é um pensamento que de vez em quando eu me pego pensando, poxa, o que é que vai ser a nostalgia no futuro? O que é que vai ser lembrado como ponto em comum de contato entre essas pessoas? O que é que cria esse senso de comunidade nos dias de hoje para que no futuro seja lembrado por elas? Eu também sei que essa questão da nostalgia envolve um pouco um lado assim perigoso, porque como eu falei no início, né, que a nostalgia traz um pouco de melancolia até. Eu entendo que
nostalgia demais também pode ser um sinal de alerta para alguém que vive muito no passado. Isso pode até trazer um pouco de senso de depressão e tal. Tipo, eu entendo que existe esse lado danoso da nostalgia demasiada, mas eu acho que nesse vídeo aqui eu não queria olhar tanto para esse lado não, e olhar realmente para o lado bom dela, sem, óbvio, esquecer que existe esse lado negativo que pode ser um pouco prejudicial se a gente não consegue sair dele. Porque se a gente for pensar, a nostalgia é basicamente um sistema de defesa do nosso cérebro que faz a gente meio que esquecer do lado negativo das coisas que a gente vivenciou. A gente tem que ser sincero para reconhecer isso. Tanto é que acho que há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, digamos, existiu, até pelas redes sociais mesmo, uma discussão a respeito de uma falsa sensação de nostalgia do tempo da pandemia, do tempo de quarentena, em que a gente ficou preso dentro de casa, né, que a gente tinha muito tempo livre, mas se a gente for parar para pensar, naquela época as pessoas estavam morrendo, então existia um senso de nostalgia, mas será que era uma nostalgia real? Porque, não digo nem uma nostalgia real, será que era válido, né, ter esse sentimento de nostalgia com aquele período que foi tão tenebroso da nossa história? Eu até estava pesquisando, né, um pouco sobre nostalgia, a origem dos estudos acerca disso, e eu acabei esbarrando num vídeo em que o entendimento da nostalgia surgiu como uma doença na época das guerras, em que os soldados eles eram vistos muito tristes, depressivos, melancólicos, pensando a respeito das suas famílias e querendo voltar para casa. Ela era considerada sim uma doença, principalmente para definir esse estado de melancolia. Então, para você ver, interessante como surge esse entendimento da nostalgia e como, de certo modo, até hoje ele traz um pouco de verdade, né? Principalmente com relação a essa conexão com o lado da melancolia. Mas enfim, eu particularmente eu gosto de sentir nostalgia. Eu entendo que tem um pouco dessa melancolia, mas eu acho que faz parte, sabe? Porque para mim a nostalgia caminha um pouco para um lado de segurança interna. E por mais que haja, sim, armadilhas e tal, eu acho que existe um lado bonito também, existe um lado prazeroso. Apesar das armadilhas, apesar do risco da pessoa ficar saudosista demais com o passado, esquecer um pouco do presente e do futuro, enfim. Eu não sou muito da época do Jaspion, por exemplo. Eu acho que eu peguei ali um pouquinho depois da época do Jaspion. Mas o personagem mais antigo que eu consigo me lembrar, eu não sei se quem tá aí do outro lado vai se lembrar ou vivenciou essa época, foi o Kamen Rider Black RX. E eu gosto muito de começar essa jornada por esse ponto, porque eu me lembro muito criança mesmo, assim, assistindo, eu não sei nem se passava na televisão ou se foi uma fita alugada. Ele vem antes até mesmo da época dos Power Rangers, eu acho, né? Se eu não estiver enganado, até mesmo Cavaleiros do Zodíaco, enfim, todos os outros elementos, os outros personagens assim da cultura pop, eles vieram um pouco depois desse. Pra mim, pelo menos pra mim, chegou depois. E eu acabei de mencionar também que eu não sabia se passava na televisão ou se era fita que meus pais alugavam, porque também a época das locadoras foi uma época muito presente na minha infância, tá? Eu acho que existe toda uma geração que foi formada através dessa vivência com videolocadoras, em que você ia até o estabelecimento, alugava o seu filme em formato de VHS, né, para assistir em casa. E aí eu me lembro que na minha casa tinha, né, um videocassete que reproduzia as fitas VHS e a gente alugava muito filme. Eu alugava muito filme mesmo. Meu pai era amigo de um dono de uma videolocadora, então a gente praticamente vivia lá. E aí tinha todo aquele ritual, né, no final de semana você podia alugar 2 fitas e passava todo o final de semana com elas, entregava só na segunda-feira e era assim o máximo. Praticamente toda sexta-feira a gente tava lá na videolocadora pegando filme para assistir. Eu lembro até que as fitas, elas eram muito interessantes, principalmente as fitas da Disney, porque das animações da Disney, eu não me recordo se as outras tinham isso. Com certeza deveriam ter, né, das outras produtoras de filmes, eu digo. Mas as
as da Disney ficaram muito marcadas na minha memória, porque antes de começar o filme que você alugava, passavam ali alguns trailers das outras animações da Disney, de alguns outros filmes que iriam sair em VHS, e aí eu lembro que eles colocavam assim, vai sair, por exemplo, novamente a animação da Branca de Neve remasterizada, com áudio remasterizado, imagem remasterizada, alguma coisa assim, que aí seria no caso uma imagem melhor, né, porque estava saindo em VHS. Você tinha que passar pelos trailers dessas animações, dos filmes que estavam por vir, antes de ir pro filme, como se fosse um cinema, né? E isso era bem legal, eu lembro, tanto é que me marcou até hoje, né? Eu me lembro disso até hoje, até mais do que os próprios filmes em si, esse processo, esse ritual para poder assistir aquilo que você tinha alugado. Isso fazia parte dessa magia, né, da época do VHS, eu acredito. E aí tinham alguns filmes que eram filmes mais longos, como por exemplo o filme do Titanic. Eu lembro que ele era dividido em 2 fitas VHS. Eu lembro perfeitamente o momento em que acaba a primeira parte e aí que você tinha que tirar e colocar a outra para continuar assistindo. O filme ele era exatamente dividido na parte em que o navio já estava afundando e em que o vilão, né, como se fosse o esposo ou o namorado da Kate, da Rose, que era interpretada pela Kate Winslet, ele já estava perseguindo o casal, né? Já estava perseguindo o Jack e a Rose. E aí a fita para exatamente no momento em que ele tá descendo, assim, num saguão, numas escadarias, que já tá toda alagada, assim, na parte de baixo. Acho que ele tá com uma arma, né? Correndo atrás do casal. E aí a fita para naquele momento. E aí você tem que tirar e colocar a outra. Mas enfim, eu lembro que teve uma época que a gente chegou a possuir 2 fitas lá em casa que eram nossas mesmo, de tanto que a gente assistia esses filmes, que eram Shrek 2 e As Branquelas. Bem aleatório, né? E eram as únicas fitas que a gente tinha lá em casa, mas a gente assistia muito esses filmes, assistia repetidamente, assim, sem parar. Aí eu lembro que teve a transição do VHS pro DVD. Nossa, isso foi assim já como se tivesse sido uma evolução gigantesca, né? Eu lembro que essa mesma videolocadora que a gente alugava as fitas VHS, ela passou por uma transição para os DVDs, né? Naquele momento eu lembro quando o meu pai também fez a substituição do videocassete para um DVD lá para casa. Era um DVD da Philips, um DVD bem grandão assim, era bonito, prata. E aí eu lembro até hoje qual foi o primeiro DVD que eu aluguei. Era um DVD dos Power Rangers. Eu não me lembro exatamente qual temporada era, ou qual dos Power Rangers direito era, mas eu lembro que era um DVD dos Power Rangers, que eu vi assim, a capa bonitona, né, com todos os Power Rangers lá colorido, eu criança. E aí eu me lembro que eu aluguei esse primeiro DVD, e a experiência do DVD já era completamente diferente da experiência do VHS. No DVD tinha uma coisa que no VHS não tinha, que era um menu antes de começar o filme. Se você é dessa época, você lembra bem, né? E aí os menus, alguns menus de alguns filmes, eles eram bem lúdicos. Tinha ali uma parte de making of, que mostrava a parte de produção do filme. Eu amava muito essa seção. Tinha a parte de jogos, ali o próprio filme, ele possuía essa seçãozinha no menu em que os jogos eram temáticos a respeito do próprio filme. E aí, já que a gente entrou nessa questão de filmes e tal, isso me leva para uma outra memória, que foi a memória do primeiro filme que eu assisti no cinema, então, que foi o filme do Homem-Aranha 2 com o Tobey Maguire, lá os filmes dos anos 2000. A gente era muito criança e uma tia da gente levou, nós somos em vários primos, uma tia da gente levou a gente para ir pro cinema. Me marcou até hoje, uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu tava numa sala de cinema. Eu lembro, assim, tudo escuro, aquela tela gigantesca. Acho que a gente ficou sentado bem pertinho da tela, numa das fileiras da frente, assim, porque eu lembro de estar com a cabeça, assim, bastante virada para cima. E aí, uma das coisas que mais me marcaram nessa experiência de assistir esse primeiro filme foi os momentos em que tava todo mundo dando risada por causa de alguma cena engraçada. Eu lembro exatamente de 2 cenas do filme. Uma cena é a cena em que ele tá no elevador, que ele tá em cima do prédio, ele perde os poderes e aí ele tem que descer do prédio de elevador, o Homem-Aranha. E aí ele pega o elevador, e aí entra no elevador um cara com um cachorro, eu acho, e aí se depara com ele lá dentro, né? Fica aquela sensação um pouco estranha de encontrar o Homem-Aranha no elevador.
E aí o cara fala alguma coisa, ele fala alguma coisa do traje, o cara, e aí o Peter responde, é só difícil ir ao banheiro, alguma coisa assim, porque a roupa apertada era nesse contexto. Todo mundo do cinema riu nesse momento. Foi muito marcante pra mim, porque eu acho que pela primeira vez eu tive a sensação da experiência coletiva do cinema, dessa conexão que o filme gera entre todas as pessoas. E pra mim aquele fato de estar todo mundo rindo, não sei, pra mim enquanto criança, experienciando aquilo foi algo assim incrível, sensacional na minha cabeça, né? Poxa, tá todo mundo aqui rindo ao mesmo tempo disso. Eu me senti muito pertencente àquele momento ou àquele grupo de pessoas. E aí tem uma outra cena, que é uma cena em que ele tá pulando de prédio em prédio, ele perde os poderes, não consegue lançar uma teia pro próximo prédio e aí cai, e aí ele se levanta assim todo quebrado, apoia a mão num carro e o carro começa a alarmar. E aí todo mundo riu de novo nessa cena. Eu não sei qual das duas acontece primeiro, se essa que eu contei do elevador ou se essa. Mas enfim, eu lembro que essas duas as pessoas riram bastante e foi muito marcante isso pra mim, né? Esse momento. E aí esse então foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas teve também o primeiro filme que eu fui sozinho ao cinema, porque esse eu era criança, eu tinha sido levado pela minha tia, tava com os meus primos, né? E aí eu lembro que o primeiro filme que eu fui sozinho, assisti sozinho, eu fui com um primo meu, um primo mais novo, um primo 2 anos mais novo que eu, e esse filme foi da saga da Múmia, que era a Múmia, Tumba do Imperador Dragão. Eu até anotei aqui, e eu lembro exatamente que eu levei nesse dia, acho que eu levei entre 30 e 35 reais que a minha mãe me deu. E esse dinheiro, pasmem, era suficiente para comprar os nossos 2 ingressos. A gente pagava a passagem do ônibus e de volta, minha e a dele. A gente conseguia comprar pipoca, refrigerante, ainda conseguiu comprar um sorvete depois, no final do filme. E desse dia em diante, eu assumi meio que assim uma independência de saber ir ao cinema, né? E conseguir em vários outros finais de semana, vários momentos depois, ir sozinho pro cinema assistir filme. E era muito divertido, assim, às vezes levava um primo meu, às vezes ia com algum outro amiguinho ali da rua. E aí essa época pra mim atravessa muito uma época dos consoles de videogame, né? Existia uma fase da minha vida em que eu era muito apegado aos consoles, principalmente Super Nintendo e PlayStation 1. Até existe uma fase em que eu cheguei a jogar muito no PlayStation 2 e Xbox. A partir do PlayStation 3 eu já perdi totalmente o contato. A minha nostalgia ela se limita ao Super Nintendo, PlayStation 1 e PlayStation 2 no máximo. E isso foi algo muito presente porque o Super Nintendo, né, começando com o Super Nintendo, me introduziu a alguns jogos como, por exemplo, Mortal Kombat e Donkey Kong. Deve ter outros, mas esses dois eu me lembro muito bem. Eu jogava na casa de um primo meu por parte de mãe. E o PlayStation 1, eu fui introduzido a alguns jogos como Medalha de Honra, alguns jogos clássicos, Medalha de Honra, NASCAR Rumble, aos jogos de Resident Evil. Eu gostava muito de Resident Evil, jogava muito com os meus primos e especificamente o primeiro Resident Evil, nossa, eu lembro que era muito difícil para nossa cabeça assim de criança. Se você for ver até hoje, tem muito puzzle assim para resolver, muito quebra-cabeça. E aí eu lembro que um primo meu, ele tinha um Detonado, que era uma revista que continha todo o percurso que você tinha que fazer no jogo, dava alguns macetes. Na época do PlayStation 1 ainda tinha também o Final Fantasy, que era um jogo muito legal assim de RPG, era uma dinâmica diferente, mas era bem legal. Joguei muito Castlevania, joguei muito Yu-Gi-Oh! Essa parte do Play 1 eu ainda me lembro de me reunir na casa de uns amigos meus, né? Meus primos iam junto, a gente costumava jogar junto esses jogos. Cada um tinha a sua gravação no memory card, que era um cartão que você colocava no videogame para salvar o andamento, e cada um tinha o seu, né? Essa época, sim, que girava em torno dos consoles, foi a época mais ou menos em que estava surgindo ali a internet, a época dos computadores, mas eu acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo em que eu vou abordar sobre a internet, quando a internet era um lugar, porque grande parte da minha nostalgia se confunde um pouco com a chegada dos computadores e da internet. Então acho que vale a pena deixar isso para um outro vídeo,
que fala especificamente sobre isso, então eu meio que vou pular. Mas tudo isso da época de computador, de internet, foi algo, assim, definitivo nessa formação dessa geração. E nessa época, gente, assim, tudo que era veiculado na televisão, no rádio, principalmente na televisão, né, era motivo de conversas, era o assunto do dia seguinte, seja na escola, seja ali no grupo familiar, enfim, justamente por aquilo que eu falei no começo, né, que como não existia ainda a internet, o que era transmitido pra gente através da televisão, o conteúdo que, de certo modo, em certo grau, era limitado, não era tão vasto como é hoje, ele se resumia aquilo e aquilo era o assunto. Por mais que existissem, né, as alternativas, TV a cabo, vários canais disponíveis na TV por assinatura, eu acho que o que era veiculado em massa, assim, em TV aberta, até mesmo os filmes que saíam em cinema, que não era na quantidade que sai hoje, e que posteriormente eram transmitidos na TV, posteriormente, assim, 2 anos depois saía na televisão, era o que era o assunto. Isso formou a nostalgia de muita gente da minha idade hoje. Então, dessa época, muitos programas de TV têm uma importância. A TV Globinho, por exemplo, eu acho que fez parte da infância de muita gente, como fez da minha. Foi um marco, assim, os desenhos que passavam na TV Globinho e o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que era um desenho que tinha ali, né, o jogo de cartinhas, ele meio que saía dessa mídia da TV e ia pro físico, né? Eu me lembro jogando com meus primos essas cartinhas, porque essas cartinhas elas eram vendidas em mercearias, em pequenas bodegas. A gente comprava, a gente formava os nossos decks e a gente passava dias e dias jogando, horas e horas jogando, se reunia só para jogar. Eu chegava mais cedo na escola para poder jogar com os amiguinhos ali da turma. A mesma coisa acontecia com um outro desenho, uma outra animação que passava, que era a animação da Beyblade, que aí já saiu também da mídia da televisão e foi pra realidade, que eram aqueles, como se fossem uns peões customizados que você girava, começava a rodar ali e você batalhava, né, com outras pessoas. Eu lembro também de brincando de Beyblade com alguns amigos da rua, chegando mais cedo na escola para poder brincar. Eu lembro que a gente pegava as tampas dos lixos, que era de latão, né, umas tampas grandes, colocava ali no chão, rodava Beyblade e ficava ali batalhando. E aí tinham umas Beyblades que eram as Beyblades que você comprava assim, né, em loja de brinquedo de criança, umas Beyblades bonitonas, mas elas não eram tão resistentes, porque uma batia contra a outra, né? E aí tinha gente que fazia mesmo as próprias Beyblades de ferro, de alguns materiais mais resistentes, e essas, assim, acabavam com todas. Eu tinha planejado, gente, para falar nesse vídeo aqui sobre outras fases da minha vida que cruzam essa parte da nostalgia, mas eu acabo de perceber que, tratando só dessa fase de infância, início da pré-adolescência, eu não digo nem que é adolescência, porque eu não cheguei nem no ensino médio da minha vida, já tem tanta coisa. Por isso que eu digo que às vezes quando eu entro nesse buraco da nostalgia, eu só vou cada vez mais fundo. É difícil, assim, às vezes eu sair. Mas eu tinha planejado abordar outras fases da minha vida, como a fase ali de pré-adolescência, adolescência, início da vida adulta, né? Que passa por ensino médio, época de faculdade, enfim. Mas eu já vi aqui que a gente já tá há tanto tempo nessa parte da minha infância que eu vou deixar isso aqui como essa primeira parte. E aí eu vou fazer uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei aqui, que fez parte da minha vida, que é presente no meu sentimento de nostalgia, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que é que desses elementos também fez parte da sua trajetória, da sua infância. E eu encontro você na parte 2 desse vídeo, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.